eu vou bater um papo com o Zé Benedito sobre a tese de doutorado dele. Como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite, Deodato. Boa noite para o pessoal aí. Agradeço muito pela oportunidade de vir conversar com vocês aqui, mas mais do que agradecer, eu queria dizer que eu fico muito feliz de ver que pessoas como você, Deodato, estão se dedicando a divulgar conhecimento, né? Estão dedicando o seu tempo, o seu saber para ouvir, conversar, valorizar o conhecimento, né? Eu que venho aí de uma tradição iluminista, né? Eu valorizo muito isso porque eu acho que é através do conhecimento que a gente pode transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor, né? E por isso que eu passei pelo seu canal desde o seu contato, olhei várias entrevistas muito interessantes, então vale a pena o pessoal acompanhar. E para quem está no meio acadêmico, você tem várias pistas ali para pesquisas. E para quem não está, o conhecimento por si só já vale muito, né? Para a gente poder compreender o mundo nessa complexidade que ele se nos apresenta. Então, parabéns, né, pelo canal. Insisto, o pessoal se inscrever, interagir com o canal, que realmente vale a pena. Deodato, e esse recorte que você propôs, ele foi muito interessante, porque realmente a religião a gente pode trabalhar em diversas dimensões, né? E hoje o nosso papo aqui vai ser mais sobre dimensão de religião e política, e a questão da intolerância religiosa, que infelizmente hoje é um tema urgente para nós discutirmos. O Rousseau, ele é um clássico filósofo do século XVIII, né? É colocado entre os iluministas, e de fato eu acho que ele faz parte desse movimento de filosofia iluminista, mas o Rousseau, ele não é um racionalista, né? Ele vai na contramão de certas tendências iluministas que foram extremamente racionalistas. Então, o Rousseau, ele é um filósofo que enxerga o ser humano no seu todo, no pensamento, pelos sentimentos, pela consciência. Então, ele distingue, né, consciência de razão. A consciência é muito mais ampla do que a razão. O Rousseau, ele tem uma formação autônoma, né? Ele não teve uma escolarização formal, não era um acadêmico formado em filosofia, como muitos intelectuais da época. Teve uma formação em casa, estudou em casa, que não tem nada a ver com o homeschooling de hoje, que é uma proposta que se aproxima do fascismo, né? Era uma coisa da época, né? Educação doméstica. Hoje a educação tem que ser pública, gratuita, para todos, inclusive a universidade. E então o Rousseau, ele tem essa formação independente, é um grande leitor, um grande estudioso, e a partir de certo momento ele começa a ter projeção na cultura francesa. Ele é de Genebra, francófono, mas de Genebra, que era uma cidade-estado. E ele então se projeta como músico primeiro, compositor de óperas e depois, mais tarde, como filósofo, quando ele escreve o seu primeiro discurso, ou o discurso sobre as ciências e as artes, né? Aí ele se projeta como filósofo, a partir daí passa a ser um nome respeitado, um autor muito lido, respeitado e também atacado, né? O Rousseau, ele é tanto romancista como filósofo, né? Então a gente encontra obras como Nova Heloísa, que é um romance, o Emílio, que é um romance filosófico, e o Contrato Social, que é uma obra filosófica, uma das mais abstratas que nós temos na história da filosofia ocidental. E aí o Rousseau, ele sofreu muitas perseguições, né, na época por causa dos seus paradoxos, das suas ideias que ousavam criticar os preconceitos da época, e a pressão foi muito grande, né? Até que chegou um momento que a casa dele foi apedrejada. Ele já era um senhor de idade, como nós, né, Deodato? Já está chegando aí aos 60 anos, e aí a casa dele foi apedrejada numa madrugada. A partir dali, ele ficou bastante abalado com o mundo, com a sociedade, e passou a viver mais isolado. No entanto, nos legou obras importantíssimas, que até hoje fazem grande sucesso, né? Porque são obras muito claras, muito acessíveis. Então, é isso que me atraiu na obra dele. Vamos lá, então.
Ah, eu gostaria que você falasse qual foi o objeto da sua pesquisa no doutorado lá na USP. Aqui na USP, né? Eu estou aqui do lado, a 100 Aham. quilômetros. Eu vou deixar correndo aqui embaixo enquanto você fala um pouquinho sobre o objeto da tua pesquisa, tá bom? Tá joia. O objeto foi bem claro, assim, né? Eu quis estudar as ideias do Rousseau, né? Portanto, a filosofia do Rousseau, na sua luta contra a intolerância religiosa, né? E os efeitos que ela provoca na sociedade. Então, a gente encontra essas ideias do Rousseau já desde as suas primeiras obras, mas com muito mais força no Contrato Social, o último capítulo do Contrato Social, no Emílio, né? Depois, posteriormente, em outras obras, como as Cartas Escritas da Montanha, na qual ele já se defendia de um processo em Genebra. O Rousseau, Deodato, por conta dessas ideias dele de política e religião, ele foi condenado tanto pelos franceses católicos quanto pelos genebrinos calvinistas, né? Então as ideias dele eram bastante paradoxais e o princípio é uma luta contra a intolerância religiosa, né? O motivo de você perseguir ou excluir cidadãos dos seus direitos por conta de opções religiosas. Esse foi assim, um objeto de pesquisa que eu tinha em mente lá nos anos 90, e eu não sabia o quanto ele seria importante e relevante para os dias de hoje, né? Infelizmente, essa tese que poderia ter ficado parada no tempo, agora ela tem que ser reativada. Zé Benedito, olha que interessante. Eu fiquei com receio de o do Deodato cometer um anacronismo. Com Uhum. relação, fiquei com receio, porque a sua pesquisa foi lá atrás e hoje assim, essa questão está posta sobre a mesa. E eu, dialogando, conversando com pesquisadores de várias áreas diferentes, eu vejo, eventualmente, alguma dificuldade de colocar essa questão em cima da mesa. Quando eu fiquei sabendo da tua pesquisa, eu falei, nossa, vai ser muito interessante prosear com o Zé Benedito. E eu fiquei preocupado em não... Eu já estou com 64 anos, eu posso cometer anacronismo assim, com relação a 20, 30 anos. Olha que interessante. Mas eu queria que você falasse, então, cristianismo e cidadania é uma reconciliação impossível? Uhum. Esse é um tema clássico, né? Esse tema ele aparece lá desde o cristianismo primitivo, aparece com muita força em Santo Agostinho e permanece ao longo aí da história da filosofia e do cristianismo no Ocidente. Bom, quando chega no século XVIII, ali que o Rousseau toma essa questão nas mãos, podemos dizer que a maioria dos filósofos acreditava que era realmente irreconciliável. Para ser um bom cidadão, você não poderia ser um bom cristão, né? Porque o bom cristão, em última instância, principalmente num caso de guerra, né, ele não iria defender sua pátria. Pois bem, mas afora, Deodato, as questões metafísicas que envolvem o que é um cidadão, o que é o ser bom cristão, que acabam sendo questões metafísicas que não se encaixam na realidade, o que o Rousseau vai dizer é que o cristianismo, especialmente o cristianismo católico, né, na perspectiva dele, gerava uma divisão. As pessoas se tornavam súditos de dois grandes senhores, do Estado e da Igreja. E que a única maneira de reconciliar esses dois grandes polos seria a igreja deixando de arbitrar sobre as questões terrenas, né? Então, no campo da ética, no campo da política, a igreja deveria reduzir seu papel, né? Até mesmo não ter papel no campo ético e político, porque esse é o campo próprio da cidadania. Então, o Rousseau ele foi perseguido pelos católicos e pelos calvinistas, justamente porque a tese dele retira o poder de determinados grupos políticos sobre as igrejas e, ao mesmo tempo, retira o poder de determinados grupos das igrejas sobre a política. Essa equação, ela é resolvida filosoficamente lá no contrato social, de maneira brilhante, né?
mas para a época ela muito avançada, e aí o Rousseau colheu frutos, né, da intolerância de pessoas que não queriam abrir mão dos seus nichos de poder. Hoje a gente vê a importância de que grupos religiosos não interfiram em assuntos políticos e grupos políticos não usem as igrejas como arrebanhadoras de eleitores e de fanáticos.